Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde do futuro, certo? Então vamos entender um pouquinho sobre o que é saúde, que é esse estado de completo bem-estar biopsicossocial e não apenas a ausência de doença. Essa definição de 1946, do período pós-guerra da história da humanidade, ela foi dada devido ao conceito de que saúde não faz parte só do nosso corpo, ele faz parte também do nosso contexto que nos cerca. Agora, esse estado de completo bem-estar biopsicossocial me parece só um momento onde talvez nem a Gisele Bündchen consiga viver muitos deles, certo? Na verdade, o que a gente fala sobre saúde é um equilíbrio entre as partes do corpo, da mente e daquilo que nos cerca. E é isso que determina a forma como a gente vive. É interessante a gente ver que quando a gente fala sobre vida, consequentemente, nós estamos falando sobre a morte. E quando a gente entende quais são os principais fatores que fazem com que as pessoas morram ao redor do mundo, nós entendemos as consequências do nosso estilo de vida. E, atualmente, as principais causas de morte no mundo são devido a doenças cardiovasculares, como o infarto do coração e o derrame, doenças pulmonares, câncer, o diabetes e ainda algumas doenças infecciosas, principalmente nos países em desenvolvimento. É um fato que nós já conseguimos diminuir muito a mortalidade infantil e óbito por outras infecções, nos quais nós vimos lutando durante muito tempo ao longo da história da humanidade, o que são boas notícias. Mas o fato é que, hoje, nós estamos morrendo devido ao nosso estilo de vida. É isso que acontece quando a gente cria ambientes que construímos para viver nessa velocidade, ou nessa produtividade, ou nessa insanidade, onde tudo passa a ser uma grande confusão e nós não miramos naquilo que realmente importa, que é a forma como a gente vive. E aí veio a pandemia do coronavírus. Em 2020, o mundo inteiro parou e nós tivemos que observar o mundo através das janelas de nossas casas. O mundo pode ter parado, mas a vida não parou. E, na verdade, nós pudemos assistir da janela da nossa casa um dos principais ganhos da ciência, onde houve uma evolução tecnológica de comunicação e de compartilhamento de dados que permitiu o mundo desenvolver uma vacina em menos de 12 meses da descoberta de um novo vírus. E isso é um ganho gigantesco para a humanidade. O mundo nunca foi tão rápido e ele nunca mais vai ser mais devagar. Mas o que a gente fez nesses 12 meses, como humanidade, é uma grande façanha da ciência. Mas, ao mesmo tempo, nós assistimos também de camarote o colapso do sistema de saúde de todos os países que sofreram com a pandemia. Todos aqueles que não souberam trabalhar com a prevenção e entendendo o indivíduo no seu comportamento, sofreram um verdadeiro colapso estrutural, físico e mental dos seus sistemas de saúde. E nós passamos a entender de uma forma um pouco dura, mas que é verdade. Saúde não é sobre mim, saúde é sobre todos nós. E nós já sabíamos muito bem disso. Desde a década de 40, nós estudamos sobre os determinantes sociais de saúde. E nós sabemos que, na verdade, os nossos fatores genéticos correspondem apenas a 30% do resultado da nossa saúde. Fatores como o sexo, idade e até fatores hereditários, como a genética da nossa família, não são os grandes responsáveis por dizer como nós vamos viver e nem quanto nós vamos viver. O que realmente determina a forma como nós vamos viver são os nossos hábitos, o nosso estilo de vida. E o nosso estilo de vida é inteiramente influenciado pela comunidade que nos cerca, por onde nós vivemos, que é inteiramente influenciado também pelos lugares onde a gente trabalha, pelo acesso ao tipo de alimentação que nós temos, o tipo de trabalho, se temos trabalho, a qualidade da água, a qualidade do ar.
o acesso aos serviços de saúde, tudo isso são determinantes sociais que exercem uma função muito grande na nossa expressão de saúde e correspondem a 70% do resultado dela. E a pandemia do coronavírus nos ensinou muitas coisas. E uma delas é que a gente pode considerar, sim, um fator de risco, o CEP aonde você mora. É isso mesmo. Depende do país, depende do bairro, depende da cidade, depende da quadra, depende do seu apartamento. É ele que determina qual é o ciclo que te cerca e quais são as influências que vão fazer os 70% de influências dentro do teu corpo. E aí a gente começa a se perguntar, será que a gente está entregando saúde da forma como a gente precisa e aonde as pessoas estão? Talvez seja uma oportunidade, nesse momento, da gente pensar numa nova forma de construir o futuro que a gente deseja, porque essa é a melhor forma que nós temos de prever o futuro. Está na hora da gente trazer a saúde de volta para casa. Está na hora de a gente começar a entender que saúde é um contexto muito mais amplo do que simplesmente médicos, hospitais. Está na hora de a gente assumir uma responsabilidade de criar um novo ecossistema. Um ecossistema que une grandes players e que coloca a saúde do usuário como ponto central, não dentro do seu contexto como fornecedor, mas dentro do contexto de vida e de dia a dia de cada uma das pessoas. A gente precisa unir, no mínimo, 3 grandes grupos. O primeiro é a parte da construção. Nós precisamos construir ambientes mais saudáveis e que incentivem as pessoas a terem hábitos de vida melhor. A gente tem uma enxurrada de novas tecnologias que permitem a gente fazer as mesmas coisas de forma diferente ou até influenciar novos tipos de comportamento. E precisamos ter um pouco de cuidado aqui, porque essa influência pode ser positiva ou negativa, assim como nós já vimos outras tecnologias sendo incorporadas. Mas é um fato, elas estão aí e elas podem ajudar. E a gente também precisa que o mercado de saúde entenda que existe uma nova forma de entregar saúde. E essa forma, ela precisa entender como faz para incorporar itens no bem-estar do dia a dia das pessoas, para que os hábitos mais saudáveis e o equilíbrio entre o bio, psico e o social possa existir não de uma forma utópica, mas esse equilíbrio no dia a dia mesmo das pessoas. Então, a gente tem alguns pilares do bem-estar, que consideram o bem-estar físico, o bem-estar mental, emocional, intelectual, o bem-estar do ambiente. Eles precisam estar incorporados dentro dos projetos de tecnologia, de construção e de saúde, para que a gente possa entregar itens muito mais satisfatórios para os nossos consumidores, né? O mercado de construção civil precisa assumir uma certa responsabilidade. Saúde não é mais só a responsabilidade do governo. Os governos talvez sejam responsáveis por planejar as cidades, mas quem as constrói são os incorporadores e os construtores, que precisam assumir um protagonismo de tentar trazer o futuro que a gente quer construir. Nós precisamos entregar ambientes que tragam a sustentabilidade, o verde, calçadas, lugares que a gente possa caminhar, que possa comer comida local, que as gerações possam conviver entre elas. Esses bolsões residenciais ou esses bolsões comerciais que não se conversam fazem com que o mundo separado fique completamente isolado. E nós precisamos trazer muito mais preocupação na construção, não só do muro para dentro, mas também do muro para fora, de uma cidade que se torne mais agradável, uma cidade que seja mais saudável. E, para isso, nós precisamos das mãos dos construtores. Nós precisamos também falar um pouquinho sobre a parte de tecnologia, a responsabilidade desse tipo de ferramenta.
A responsabilidade sobre esse tipo de ferramenta dentro da casa das pessoas permite com que a gente entenda hábitos e auxilie em hábitos de uma forma muito positiva e também levanta a questão de dados e de sigilo e de individualidade que precisa ser contemplada, mas é um fato que ela vai ser incorporada dentro da casa das pessoas com foco em levar mais saúde e bem-estar para o dia a dia delas. E nós temos também a parte da saúde, que é um dos grandes players que, se não entender que a saúde vai voltar de volta para casa e que nós podemos fazer parte do dia a dia das pessoas, nós vamos estar perdendo uma grande oportunidade de oferecer a saúde mais humanizada que podemos no futuro. Eu gosto de falar que saúde é tempo com qualidade. Quando a gente faz aniversário, todo mundo deseja para a gente saúde. Eles estão falando assim, viva bastante, mas viva bem. E eu acho que a gente precisa pensar como que nós, como médicos, podemos fazer parte do dia a dia das pessoas. E não as pessoas tentarem entrar nas nossas rotinas médicas de exames e de hospitais. Como a gente faz para incorporar os nossos tratamentos, as nossas orientações e nos capacitar cada vez mais para entender o hábito de vida das pessoas. Fazer parte do dia a dia, da tomada de decisão, daquele micro momento onde a gente sabe que eu estou cuidando da minha saúde, tanto da minha saúde e da minha doença ao mesmo tempo. E é isso que nós precisamos incorporar e usar a telemedicina como uma excelente ferramenta que não só nos conecta com os nossos pacientes, mas que nos mostra a realidade que nós tanto fugimos ao longo dos anos. É muito mais fácil atender o paciente dentro do nosso contexto, dentro do nosso consultório. Mas quando a gente entende qual é todos aqueles fatores externos que estão influenciando na vida deles, aí sim a gente consegue levar uma saúde humanizada do futuro. Então agora, gente, está nas nossas mãos construir esse futuro que a gente deseja. Cabe a nós entendermos como nós vamos nos posicionar diante dessa oportunidade de reescrever a nossa história. E eu não tenho dúvidas que, se a gente juntar os players em prol de uma razão, da qual todos nós estamos buscando nesse momento, que é viver mais, viver melhor e ter tempo com qualidade, eu tenho certeza que todos estarão em prol da busca de produtos muito melhores, de serviços muito mais eficientes e de uma conexão real com todos aqueles que precisam da gente. Obrigada!